Graça e paz, meus irmãos, pastor Adeudo aqui. Hoje eu quero deixar um estudo da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a disciplina espiritual. Algo que a gente vê no decorrer dos anos, que muitas pessoas não aceitam mais a disciplina espiritual e por isso estão crentes muito rasos na palavra, crentes sem interesse. Quando nós deixamos de ser disciplinados, quando nós rejeitamos a disciplina do Senhor, a disciplina espiritual, nós geralmente vamos fracassar na nossa vida com Deus. Todo crente que serve ao Senhor, que nasceu de novo, que é uma nova criatura, precisa ser disciplinado, precisa ter uma disciplina espiritual. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a disciplina espiritual. Eu coloquei algumas coisas aqui, anotei algumas coisas e gostaria de falar com os irmãos. Eu quero ler 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos dá uma ordem. Todo cristão, toda pessoa que se tornou cristão, que nasceu de novo, ele deve crescer na graça e crescer no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta é: você tem crescido? Ou você tem pelo menos se esforçado? Você tem tentado a crescer na graça, a crescer no conhecimento? 3 perguntinhas para você meditar. Por que não consigo crescer? A segunda, por que eu não consigo se firmar em Deus? Terceira, por que eu não consigo desenvolver o meu chamado? Pastor Adeildo, o que está acontecendo comigo? Estou na igreja há 5 anos, estou na igreja há 3 anos, estou na igreja há 10 anos, estou na igreja há 20 anos. Conheço pessoas que estão na igreja há 20 anos e não saem do mesmo lugar, não sai da água no tornozelo. Está igual o Ezequiel capítulo 47, não consegue se mover. Por quê? Por que essas pessoas não conseguem se mover, pastor? Porque simplesmente elas não foram disciplinadas, elas rejeitaram a disciplina, elas não aceitaram a disciplina de Deus. A minha pergunta é, para essas três perguntas, a minha resposta é: você tem uma vida de disciplina? Você tem tirado tempo para estar com Deus? Você tem participado dos trabalhos de disciplinas na sua igreja? Você tem tirado um tempo para ficar com Deus através da oração? A primeira disciplina que eu quero falar hoje é sobre a oração, a disciplina da oração. A Bíblia diz, vamos ver aqui, o que eu preciso fazer para crescer em Deus segundo a Bíblia? Porque nós temos que crescer. A Bíblia diz que tem que crescer em graça e crescer em conhecimento. Se você não cresce em graça, não cresce em conhecimento, você vai ficar sempre aquele menino, aquele crente frágil, aquele crente fraco, aquele crente sem estrutura. E qualquer coisa que acontece dentro de um templo, você vai ficar chateado, você vai querer desistir. Quantas pessoas que não cresceram e desistiram da caminhada? Porque se esqueceram da disciplina. É necessário ter disciplina espiritual. É necessário ter uma vida de oração após o novo nascimento, após a regeneração, após a semente ser plantada no coração do crente, do ser humano. A primeira coisa que ele precisa ter é uma vida de disciplina espiritual. A primeira coisa, vamos pegar o exemplo de Jesus. A Bíblia diz, João capítulo 13, verso 15, a Bíblia diz: Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus é o exemplo. Jesus é o exemplo para a nossa vida. Jesus é o exemplo para a nossa casa. Jesus é o exemplo para a nossa caminhada. Jesus é o exemplo para o nosso ministério. O que Jesus fez, pastor? A Bíblia diz, em Filipenses capítulo 2, do 5 a 8, que ele, sendo igual a Deus, em forma de Deus, não tentou usurpar ou tomar o lugar de Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando em forma de homem, e tendo a morte de cruz, mas ao qual Deus o exaltou soberanamente e deu o nome que é sobre todo nome. Então, o primeiro exemplo de Jesus é se humilhar. O primeiro exemplo de Jesus é se esvaziar. Glória a Deus. O primeiro exemplo de Jesus é ser disciplinado. Até o próprio Senhor foi disciplinado. Então, Jesus é o nosso exemplo.
Será que Jesus orava, pastor? Será que Jesus orava? Jesus precisou passar por disciplina. Jesus precisou aprender, porque estava em forma de homem. Mas muitos rejeitam a disciplina. Muitos rejeitam aquilo que Deus propõe. E se a disciplina da oração, a Bíblia diz em Lucas capítulo 3, versículo 21 ao 22. Vamos ler esse versículo, Lucas capítulo 3. Vamos começar por aqui. Nós estamos aprendendo sobre a disciplina espiritual. Disciplina da oração. Primeiro ponto hoje, primeira aula é sobre a oração. Nós vamos falar sobre a oração. Olha o que acontece na vida de alguém que nasce de novo. Não que Jesus nasceu de novo, mas ele é o exemplo. Ele fez isso para deixar para exemplo, para nós seguirmos as suas pisadas. Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Olha aqui, ó, sendo batizado Jesus. Um crente que se batiza, o que ele vai fazer, Adeildo? Qual é a primeira disciplina na vida de um crente? Orando ele, o céu se abriu. Jesus era um homem disciplinado à oração. Jesus não abria mão da oração. Orando ele, e sendo batizado Jesus, orando ele, orando Jesus. E orando Jesus aconteceu três coisas. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu e ele ouviu a voz de Deus. Glória a Deus. O que ele diz? Olha aqui, ó. E orando ele, o céu se abriu. Quem ora tem um céu aberto. Quem ora é sensível à voz de Deus. A oração a quebranta. A oração nos dá sensibilidade para ouvir a Deus. Olha o que a Bíblia diz. O Espírito Santo desceu em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti tenho me comprazido. Então a disciplina da oração. Toda pessoa que quer crescer na graça, quer crescer no conhecimento, precisa ter uma vida de disciplina na oração. Jesus aprendeu a disciplina, aprendeu a obediência, aleluia, para que o ministério dele seja poderoso. Ele teve que aprender essa disciplina, a disciplina da oração. O que mais que a Bíblia diz sobre Jesus? Hebreus capítulo 5. Será que Jesus foi disciplinado, pastor? Hebreus capítulo 5. Vamos ver aqui, Hebreus capítulo 5, verso 6 em diante. Verso 6 em diante. Olha o que diz a Bíblia sobre a disciplina espiritual. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, falando de Cristo, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações, olha aí, orações e súplicas aos que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Olha aqui, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. O próprio Jesus passou por disciplina. O próprio Senhor foi disciplinado por Deus. O próprio Senhor foi disciplinado a ter uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de adoração, de clamor a Deus. O próprio Senhor orava. Jesus orava, pastor. Jesus orava. Vou te mostrar aqui como era a vida disciplina de Jesus. Vou te mostrar aqui como Jesus caminhava. Olha aqui, Lucas capítulo 5, versículo 16. Vamos ver, nós estamos falando sobre a disciplina da oração. Queremos conquistar, queremos fazer tantas coisas para Deus, mas não temos uma vida de oração. Sem oração é impossível. Todos os grandes homens de Deus passavam horas na presença de Deus orando. Tem um livro de Lutero que diz que Martinho Lutero, grande reformador, olha o que diz. Diz que ele passava 3 horas em oração antes de sair da sua casa. Ele dizia: se eu não orar pelo menos 3 horas, passar na presença de Deus 3 horas de oração, como vou sair lá fora no mundo? Vou ser uma presa fácil. Os crentes de hoje não querem orar, não aceita a correção, não aceita a disciplina que Deus prepara. E quando o pastor fala para orar, eles rejeitam a disciplina.
E a Bíblia diz, Provérbio 15, vamos ler Provérbio 15, aqueles que rejeitam a oração, como são considerados? Provérbio 15, 32, vamos ver o que diz Provérbio 15, 32, aqueles que rejeitam a oração. Olha, o que rejeita a correção, o que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão ou a disciplina adquire entendimento. O que rejeita despreza a sua alma, mas o que aceita a disciplina do Senhor, meu Deus, esse cresce em sabedoria, esse cresce em conhecimento. Vamos ver o que diz aqui em Lucas 5, versículo 16. Nós estamos falando sobre a disciplina do crescimento espiritual. Sem esses pontos que vou mencionar para vocês aqui nessas 4 aulas, vai ser 4 aulas, vou fazer uma hoje, vou fazer uma amanhã, vou fazer uma segunda e terça. São 4 aulas sobre a disciplina do crescimento, para o crescimento espiritual. Sem isso, não vai adiantar, você não vai crescer. Você vai vir na igreja, vai ouvir promessas, palavras, profecias, mas sem a disciplina em sua vida, no seu dia a dia, você não vai crescer em graça e em conhecimento de Deus. Eu estou falando aquilo que eu vivo, aquilo que eu coloquei no meu coração, a disciplina espiritual. Olha o que diz a Bíblia, Lucas 5, versículo 16. Jesus, após fazer uma cruzada, após pregar, após curar, olha o que a Bíblia diz. Porém, depois de ele curar as enfermidades, como está no versículo 15, olha aqui, depois daquela multidão, aquela fama, olha a disciplina de Jesus. Jesus não se iludia com fama, Jesus não se iludia com o mundo, com as coisas desse mundo, porque ele não era daqui. Olha o que a palavra de Deus diz, Lucas 5,16. Porém, ele se retirava para os desertos e ali orava. Olha, depois de uma cruzada extraordinária, para que orar? Depois de milagres extraordinários, para que orar? A Bíblia diz que Jesus saía para o deserto e ali orava. Oh, meu irmão, olha a disciplina da oração. Tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Romanos 15, verso 3. Vamos comer Bíblia. Verso 4. Vamos comer Bíblia nesta manhã, nesse dia. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos 15, verso 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, não está escrito isso aqui por acaso. E Jesus, porém, se retirava para os desertos e ali orava. Jesus não se iludia. Quantos cristãos não oram mais, não passam tempo com Jesus? Deserto fala de lugar secreto com Deus, onde ninguém está vendo, é só você e Deus. É quando você fecha a porta do seu quarto e ali em secreto, Deus te ouve, Deus vê, Deus responde a sua oração. Por isso que o ministério de Jesus é sucesso, é grande êxito, é o maior ministério que já teve nessa terra, porque Jesus era disciplinado à oração. Oh, meu irmão, volte à oração, não abra mão, tenha um horário para orar. Não que Deus só vai ouvir naquele horário, não, mas é disciplina. Eu tenho meu horário para orar, eu não abro mão, nunca abri mão. Ainda que eu trabalhava 15 horas por dia, quando dava meu horário de orar, eu ia, meu mercado era perto da igreja, Assembleia de Deus antiga, ali eu congregava, eu saía às 3 da tarde e ali dobrava os meus joelhos no banco da igreja, mesmo sujo, mesmo, não tinha problema, eu ia lá orar. Às vezes eu dobrava meu joelho ali tão cansado que estava, às vezes eu dormia ali na presença do Senhor, mas eu acordava renovado. E quantas vezes eu passava ali, 1 hora orando, daqui a pouco eu olhava no relógio e falava, meu Deus, já passou 1 hora que eu estou aqui, não é possível. Porque oração é você dobrar o joelho sem pressa. Tem pessoas que dobram o joelho 1 minuto, 50 segundos, e já orou, já falou. Não, isso não é oração. Isso é fadiga espiritual. A oração é quando você passa tempo com Deus. A oração é quando você se deleita em Deus. É quando você dobra o seu joelho no chão e você se lembra que eu estou diante do trono de Deus. E ali Deus está ouvindo a minha oração. Meu Pai está ouvindo a minha oração. A Bíblia diz no Salmo 66,
Verso 18, verso 19, bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração. Glória a Deus. É a disciplina da oração. Temos que ter essa disciplina. Temos que ter essa disciplina de oração para que nossa vida possa ter crescimento, possa ter êxito, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nome do nosso Pai que está nos céus. Como Jesus diz em Mateus 5:14 a 16, ele diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Então a Bíblia diz que Jesus ia para o deserto para orar. Ou você tem ido para os desertos para orar? Às vezes nós passamos 3 horas no telefone. Às vezes nós passamos 3 horas em frente a uma televisão, só ouvindo lixo, só recebendo lixo. Não, mas esquecemos de passar 15, 30 minutos, 1 hora na presença de Deus. A disciplina da oração. Jesus ia para os desertos para orar. Que mais, pastor? A Bíblia diz que antes de Jesus multiplicar os pães, Lucas 9,16, a Bíblia diz que Jesus orou a Deus. A Bíblia diz, oh, glória a Deus, a Bíblia diz que antes de Jesus multiplicar os pães, olha aqui que coisa linda, e tomando os 5 pães, os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou e partiu Deus aos seus discípulos para que o pôr diante da multidão. Olha que maravilha! Jesus não fazia nada antes de apresentar a Deus. Aprenda isso, meu irmão. Aprenda a apresentar as coisas a Deus em oração. Apresenta a sua casa a Deus em oração. Apresenta a sua vida a Deus em oração. Apresenta o seu ministério a Deus em oração. Apresenta o seu dinheiro, as suas finanças a Deus em oração. Apresenta você a Deus em oração. A oração. Não deixe de orar. A disciplina da oração. É necessário orar. É necessário. Tudo que Jesus ia fazer, ele orava ao Pai. Aleluia. Jesus não fazia nada antes de orar. Aprendemos com Jesus, ele é o modelo. Ele é o nosso modelo. Glória a Deus, ele é o nosso modelo. Jesus apresentou o pão ao Pai e abençoou e entregou aos discípulos. O que você tem feito tem sido abençoado por Deus. Você já recebeu a bênção de Jesus sobre sua casa? Você já recebeu a bênção de Jesus, aleluia, sobre as suas finanças? Você ora na hora da alimentação? Você entrega a Deus na hora que você está se alimentando? É a disciplina da oração. Sem a oração, em primeiro lugar, não vai acontecer nada. Daqui a pouco você vai desistir. Eu conheço pessoas que rejeitaram a voz da oração, da disciplina, aleluia, e eles retrocederam. Eles abandonaram a fé, porque sem oração não vai ouvir Deus, sem oração não vai ter sede de Deus, sem oração não vai adorar a Deus, nunca. E nesta manhã, nesse dia, Deus está te chamando. A disciplina, o primeiro passo para o crescimento da graça e no conhecimento de Deus, o primeiro passo é a oração. Deixa eu correr aqui, que mais, pastor? Lucas 9:29, a Bíblia diz que Jesus orou na hora da transfiguração. Vamos ler Lucas 9:29. Vamos ler Lucas 9:29, o que é que diz lá? E estando, olha aqui no verso 28, e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João, a Tiago, e subiu ao monte outra vez para orar. Oh, glória a Deus! Como Jesus tinha uma disciplina, uma vida de oração, por isso que ele era poderoso, por isso que os demônios não resistiam, as enfermidades não resistiam a ele, por isso que o sistema não resistia a ele, que ele tinha uma vida de oração, subiu ao monte para orar. Meu Deus, monte fala de sacrifício, monte fala de cansaço, fala de lutas, mas Jesus mesmo assim subia ao monte para orar, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Quer ver o sobrenatural? Ore! Quer ver o sobrenatural acontecer na sua vida? Tenha uma vida de oração. Quer ver as coisas acontecer na sua vida? Tenha uma vida disciplinada na oração. Olha aqui, gente. E estando ele orando, transfigurou a sua aparência. Meu Deus! Por que que esteve o seu rosto? Resplandeceu como um anjo. Por quê? Porque Estevão também tinha uma vida de oração. Meu Deus do céu. Ore, tenha uma vida de oração. Tem uma vida disciplinada na oração. Tem que ter oração. Não adianta só ouvir, não. Primeiro oração. Você nasceu de novo. Você foi regenerado pela palavra. Agora tem uma vida disciplinada na oração.
Oh, glória a Deus. E orando ele, e estando ele orando, transfigurou, meu Deus. Suas vestes ficaram brancas e muito resplandecente. Imagina, a glória de Deus tomou aquele lugar, a ponto de Pedro, Tiago e João ficaram doidos. Senhor! E ali aconteceu coisas gloriosas, não tem tempo para falar aqui, mas você vê aqui que eles viram Moisés e Elias. Como eles viram Moisés e Elias? Não tem como ver Moisés e Elias, não tem como ver o céu, não tem como ouvir a voz de Deus, se não for através da oração. É isso que Deus está querendo mostrar para nós. A oração faz nós vermos a eternidade. A oração traz a eternidade para dentro de nós. E eles viram Moisés e Elias. Meu Deus! Eita, glória a Deus! E a glória do Senhor desceu sobre aquele monte. Quem ora, meus irmãos, tem a glória de Deus sobre si. Quem ora tem a glória de Deus sobre si. Glória a Deus, ali Moisés, ali Elias, os 3 discípulos viram Moisés e Elias. Como eles souberam que era Moisés e Elias. Oh, glória a Deus, a oração, uma vida de oração, traz a eternidade, a realidade. Glória a Deus, aleluia. E orando Jesus, deixa eu correr aqui que o tempo não dá mais. Deixa eu correr aqui que eu quero fazer uma live só de 30 minutos. 30 minutos para a disciplina da oração. Em nome de Jesus, você vai mudar seu cardápio, você vai mudar sua vida, vai acabar com esse negócio de só ir à igreja, todo desmazelado, desmantelado. Por que tem muitos malucos da fé hoje dentro das igrejas? Hoje tem a unção do pica-pau, sobe na coluna. Esse dia eu vi um pastor subindo na coluna, imitando um pica-pau. Que loucura, que esquisitice. Eu vi esse dia na internet a unção do avião, 2 crentes rodando com calça apertada, aquela coisa mais esquisita. Aqui não tem nada do Espírito Santo. Um homem que ora não se comporta desta forma. O homem que ora se comporta com decência, porque ele carrega a glória de Deus, ele carrega a unção de Deus, ele carrega o poder de Deus, ele é tempo de Deus. Ele não fica rodando nessas esquisitices. O outro pastor tomou um quedão lá, foi correr, tomou um quedão, quase quebrou a costela. Que loucura! Deus não está nisso. Isso é meninice. É pessoas que não oram, é pessoas que não têm uma vida disciplinada na oração. Aí quando o pastor fala, disciplina, exorta, eles pegam e vão embora. São bastardos. Deus disciplina o filho que ama. Aquele que é filho de Deus aceita a disciplina, a correção, porque ele sabe que é para crescimento espiritual. Então você vê essas loucuras aí, crente com aquelas calças apertadas, aquelas esquisitices, aqueles sapatos de matar barata, aqueles bicos de matar barata. Deus não está nisso, não. Isso é meninice, isso é coisa de menino. O homem cheio de Deus, ele tem temor de Deus, porque ele tem uma vida de oração, ele tem compromisso com Deus. Aquelas músicas esquisitas, aquelas roupas brancas, parecem roupa de macumbeiro, de feiticeiro. Deus não está nisso. Quem tem uma vida de oração não anda com essas meninices, com essas palhaçadas em cima dos púlpitos. Entra uma pessoa que não conhece a Deus, não entende nada, porque não tem palavra, só tem bagunça dentro da casa, só tem esquisitice, parece que tem até diabo operando na vida dessas pessoas, porque não tem uma vida de oração. A Bíblia diz que Jesus orava. Glória a Deus, aleluia. Que mais, pastor? Lucas capítulo 6, versículo 12. Vamos ver o que tem em Lucas capítulo 6, versículo 12. Glória a Deus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte mais uma vez a orar, e passou a noite em oração a Deus. Mais uma vez Jesus orando para escolher agora os seus discípulos. Tudo que Jesus fazia, antes de executar, ele orava a Deus. Passou a noite orando para escolher os discípulos. Por que tem muitos obreiros meninos dentro da casa de Deus? Por que tem muitos obreiros que não conseguem prosseguir na casa de Deus? Porque não tem uma vida de oração e não foram escolhidos debaixo de uma vida de oração. Meu Deus! Olha só que forte isso. Jesus, para escolher os 12 discípulos, tornaram 12 apóstolos, passou a noite de novo no monte orando a Deus.
Bendito seja Deus. Ore a Deus nas suas decisões. Ore a Deus naquilo que você vai fazer. Ore a Deus, não tome atitude precipitada, mas tenha uma vida de disciplina na oração. Tudo que você vai fazer, ore a Deus primeiro. Louvado seja Deus. Que mais? Deixa eu correr aqui, não dá para falar mais aqui. Que mais? Em Lucas 10, 21 também, Jesus orou. Quando os 70 regressaram, Jesus orou dando graças ao Pai. Jesus orou também na ressurreição de Lázaro. Jesus orou na ressurreição de Lázaro. Jesus diz, Pai, graças te dou. Está lá em João capítulo 11. Jesus orou também para Lázaro ressuscitar. Oh, querido, a disciplina da oração. A disciplina da oração, queridos. Temos que voltar a isso. Temos que voltar à disciplina da oração. Queremos trabalhar para Deus, queremos cantar, queremos louvar, queremos servir na casa de Deus, mas não oramos. Estamos pecando, estamos em falha. Todo obreiro chamado, toda mulher chamada, todo cantor chamado. Por isso que esses hinos estão secos, ministrações secas, que não impactam ninguém, porque não tem uma vida de oração. Só querem cantar, chegar ali e cantar, só querem tocar, só querem pregar, mas não oram. Não, 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 não. Primeiro orar, depois cantar. Primeiro orar, depois pregar. Primeiro orar, depois servir. Primeiro ofertar, depois... Primeiro orar, depois ofertar. Sai desta vida seca, desta vida rasa. Entre na disciplina da oração. Antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Pastor Adeildo, como eu vou crescer se eu não oro? Como eu vou crescer se eu rejeito a disciplina espiritual da oração? Primeira aula hoje é sobre a oração. Pastor Adeildo, o que mais eu tenho para falar? Ai, meu Deus, que mais? Que mais eu anotei aqui, meu pai? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. A Bíblia diz, queridos, que os discípulos também oravam. Os apóstolos de Deus oravam. Vamos ver a Bíblia. Atos capítulo 1, versículo 1, 14. Jesus é o nosso modelo. João capítulo 13, versículo 15. Ele diz, eu vos dei o exemplo, para que tudo que eu fiz com vocês, façais vós também. Jesus é o exemplo. Jesus orava. Te mostrei aqui. Teria mais passagens, mas o tempo não dá. Eu quero fazer com 30 minutos essa live. Então, esse vídeo. Jesus orava. Então, Jesus orava, nos deu o exemplo. Nós também temos que ter uma vida de oração. Uma vida disciplinada na oração. Glória a Deus. Você vê que Jesus começou após o batismo. Lucas 3, 21 e 23. Ele foi batizado. Após ser batizado, começou a vida de oração. E os apóstolos, pastor, como começaram? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz. Aleluia, glória a Deus. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então, olha, eles começaram o seu ministério com uma vida disciplinada da oração. Os apóstolos foram para o cenáculo orar. E eles tinham uma vida de oração, disciplina. Eles aprenderam com Jesus. Como você diz que você é cristão? Como você diz que você nasceu de novo, se você não tem uma vida de oração? Para o Espírito Santo descer, eles tiveram uma vida de oração. Tem uma vida de oração, meu irmão, minha irmã. Jesus é o nosso modelo. Atos capítulo 1, versículo 24. Mais uma vez, eles orando na escolha de mais um apóstolo, que Judas saiu, Judas morreu, Judas tirou sua própria vida, se enforcou, e orando, mais uma vez. Atos 2, 42. Vamos falar, olha só a disciplina, como é bom aceitar a disciplina, a correção do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha a vida, olha a disciplina, a vida de oração. Atos 3, verso 1. Pedro e João subiam juntos à hora da oração. Olha que maravilha. Glória a Deus.
A vida dos apóstolos é uma vida de oração. Que mais, pastor? Atos 4, verso 31. E tendo eles orado. Olha só, vida de oração, disciplina espiritual. A disciplina da oração. A disciplina da oração. A disciplina da oração. Sem oração não há crescimento na graça, não há crescimento no Espírito, não há crescimento em Deus, não há crescimento no conhecimento de Deus. Sem oração é impossível crescer. Vou encerrar agora. Que mais, pastor? Atos 6, verso 4. Mas nós perseveraremos na oração, na oração, na oração. Ore, minha irmã. Ore, meu irmão, tire tempo para passar com Deus, tire tempo para passar com Deus. Sem a oração você não vai crescer, sem a oração você não vai prosperar, sem a oração você não vai crescer na graça, você não vai crescer no conhecimento. É necessário orar. Vamos ver Atos 13, que eu vou concluir agora. Atos 13, o que diz Atos 13? Será que o apóstolo Paulo orava? Olha aqui o que diz, Atos 13, versículo 2, e servindo eles ao Senhor. Olha aqui, ó, quem serve ao Senhor, ora, aleluia. Que servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. E, então, jejuando, orando, o apóstolo Paulo era um homem de oração, glória a Deus. O apóstolo Paulo orava também ao Senhor. Minha irmã, meu irmão, medite nisto, medite nesta palavra que Deus está nos dando, a disciplina da oração. É por isso que você não cresce, é por isso que você não consegue se firmar, é por isso que você não consegue desenvolver o seu chamado. É porque as pessoas às vezes não ensinam isso, mas é necessário eu ter uma vida disciplinada na oração. O fator principal é a oração. É uma vida de oração. Eu te mostrei pela Bíblia que Jesus começou orando. Os apóstolos começaram orando. Paulo começou orando. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nesta manhã, eu oro pelos teus filhos agora. Eu oro, meu Deus, para que eles possam ter uma vida disciplinada na oração. Meu Deus, eu oro no nome de Jesus, Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que quem for ver esse vídeo, Pai, possa despertar, meu Deus, esse ministério glorioso, essa chave, Pai, que o Senhor nos deu, que é a chave da oração. Tiago escreveu na sua carta que a oração do justo pode muito em seus efeitos, que Elias era homem, está lá em Tiago 5,17, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas Elias era um homem de oração. Os profetas oravam, Davi orava, aleluia, glória a Deus, por isso que eles eram um homem fervoroso. Abraão orava, Jó orava, por isso que eram homens poderosos. Salomão orou quando concluiu o majestoso templo, está lá em 2 Crônicas, capítulo 6, capítulo 7. Por que nós não vamos orar? Porque nós não vamos orar. Temos que orar, meu Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo os teus filhos, eu abençoo, meu Deus, com esta palavra, com esse ensinamento glorioso, que é a disciplina da oração, Pai. No nome de Jesus, assim eu oro, Pai, e te agradeço nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus vos abençoe em nome de Jesus.